O que é mais grave, o descolamento de retina ou o buraco macular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Nós gostamos muito de responder as perguntas de vocês, inclusive seguidamente nós escolhemos alguma pergunta especial para fazer vídeo, como é o caso de hoje. Esta pergunta sobre o que seria mais grave, o buraco de mácula ou o descolamento de retina, é vinda aqui de um seguidor nosso. E para que nós possamos entender isto melhor, então, é necessário entender o que é o buraco de mácula e o que é o descolamento de retina. Descolamento de retina é quando esta camadinha amarela do olho, que é a retina, é o nosso filme da máquina fotográfica, acaba se soltando dentro do olho. Isso é causado geralmente por algum rasgo na retina. O tipo mais comum e mais urgente de descolamento de retina é o tipo regmatogênico, que na grande maioria das vezes precisa de cirurgia. Quando é pego bem no início, pode ser feita apenas alguma aplicação de laser para tratar, mas na grande maioria dos casos é necessária sim uma cirurgia para tratar o descolamento de retina. E o buraco de mácula é uma patologia totalmente diferente, quando é formado um orifíciozinho lá no centro da visão, e este orifício, este buraco de mácula, também precisa de cirurgia. Às vezes é uma cirurgia muito parecida, é uma vitrectomia, onde nós colocamos gás dentro do olho. É claro que o descolamento de retina possui várias abordagens diferentes, como laser, retinopexia pneumática, que é botar apenas gás dentro do olho, introflexão escleral, que é a faixinha na parte branca do olho, e a vitrectomia, que é esta cirurgia mais completa, onde nós removemos o gel interno do olho. Diferentemente do buraco de mácula, onde a cirurgia padrão é a vitrectomia, com peeling da membrana limitante interna, que é uma membraninha muito fininha que existe na superfície da retina, e a colocação de gás dentro do olho, a não ser em casos muito excepcionais de buracos iniciais, onde nós podemos fazer apenas a injeção de gás e o paciente faz alguns movimentos com a cabeça para tentar aliviar alguma tração que exista do vítreo em relação ao buraco. Mas a cirurgia padrão é a vitrectomia mesmo. Então as duas doenças precisam de cirurgia, mas qual que é a mais grave? Isto pode ser até relativo, porque às vezes um paciente tem um descolamento de retina e recupera a visão 100%. Da mesma forma, existem pacientes com buraco de mácula que recuperam a visão 100%. Mas o buraco de mácula, depois que ele está realmente formado, é muito difícil a pessoa recuperar 100% a visão. Com a cirurgia, existe muitas vezes uma melhora parcial. Com o descolamento de retina, se a mácula já está descolada, é muito provável também que mesmo que a cirurgia vá super bem, a visão não volte 100%, apenas uma parte dela é recuperada. Mas o descolamento de retina, quando é pego bem no início e a mácula não está descolada, muitas vezes os pacientes conseguem recuperar 100% ou muito perto de 100% da visão. Mas então, qual será que é mais grave? De uma forma geral, o descolamento de retina é considerado uma doença muito mais grave. Por quê? Principalmente por dois motivos. Um, que o descolamento de retina, se não for operado, ele vai levar a uma perda completa e irreversível de toda a visão, ou seja, o paciente vai perder toda a visão, todo o campo visual, a não ser em casos muito especiais e particulares de descolamento de retina que envolvem apenas um pedaço da retina, mas não é o comum. O descolamento regmatogênico geralmente vai evoluindo até descolar toda a retina. Então, uma pessoa que tem descolamento de retina e não faz a cirurgia acaba perdendo, via de regra, toda a visão, 100% da visão, e em casos extremos, até por causa do descolamento de retina, o olho pode atrofiar, pode murchar e atrapalhar esteticamente a pessoa. Então, de uma forma geral, sim, o descolamento de retina é considerado mais grave, porque o buraco de mácula, apesar de também não ter uma recuperação tão fácil, ter uma cirurgia bem delicada, o buraco de mácula não tende a levar uma perda completa da visão, mas sim uma falha central, uma distorção da imagem central e muitas vezes realmente uma imagem escura no centro, porque é a parte central que é afetada pelo buraco de mácula. Então não vai ser esperada uma cegueira completa pelo buraco de mácula, diferentemente do descolamento de retina. É claro que algumas pessoas fazem até esta pergunta porque existem pacientes que infelizmente acabam desenvolvendo os dois problemas. Tem um descolamento de retina e quando a mácula descola,
por ser mais frágil, às vezes se desenvolve um buraco macular juntamente com o descolamento de retina. E mais raramente existem pacientes automíopes que, por ter um buraco de mácula, podem, através do buraco de mácula, desenvolver um descolamento de retina. Mas isto não é esperado. E nestas situações, então, em que a retina está descolada e com buraco de mácula, nós tentamos sim tratar as duas coisas ao mesmo tempo, mas a prioridade ali é tentar colar a retina, e em alguns pacientes nós colamos a retina e depois realizamos a cirurgia do buraco de mácula. E existem casos até onde a retina está descolada sem buraco, ela cola e algum tempo após estar colada surge um buraco de mácula, exatamente porque aquela área ficou mais frágil, e aí é possível se tentar fazer uma nova cirurgia para tratar, além do descolamento que já foi tratado, o buraco de mácula que acabou se formando. Nenhum destes problemas é muito simples, mas de uma forma geral o descolamento de retina é tido como uma coisa mais grave. Eu ia dizer também um segundo motivo é a urgência. O buraco de mácula, apesar de que também deve ser operado sem muita perda de tempo, pode ser aguardado algum tempo, vamos dizer, algumas semanas até realizar a cirurgia do buraco de mácula. Já a cirurgia do descolamento de retina geralmente é agendada para o próximo horário que o médico tem disponível para a cirurgia, para que não seja perdido muito tempo, o que pode realmente agravar bastante a situação. Se você tiver mais alguma dúvida sobre as doenças da retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.